vocês podem até ter uma préviazinha aqui, ó, de uma visualização de um AppSheet, tá? Nesse caso, de uma database. Aí a gente vai daqui a pouquinho mostrar na prática com o pessoal aqui, então não se preocupe, a gente não vai ficar só em slide, tá? Então vamos nessa. Bom, a gente consegue também utilizar de maneira online e offline. Então, o AppSheet ele só vai funcionar ali quando eu estiver conectado, mas o meu cara que trabalha no campo, né, na rua, nem sempre ele vai estar com internet. Muitas vezes eu tenho um funcionário que está na zona rural, que está fazendo algum tipo de pesquisa, que está fazendo algum levantamento de áreas para a construção da minha empresa de engenharia. Então, às vezes ele não tem conexão. E aí? O AppSheet funciona sem conexão também. Podem ficar tranquilos, porque ele tem ali sua utilização na interface e utilizando a memória do próprio dispositivo e depois com a conexão ativa, ele deixa tudo muito bem atualizado e bem tranquilo. Ou seja, isso de internet não é uma limitação, beleza? Maravilha. Então, é possível utilizar em computador, é possível utilizar em dispositivo celular e também em tablet, sem nenhum tipo de problema. O app ele é automaticamente responsivo, tá? Ele tem sua visualização ali para o celular, para o tablet e para o computador, sem você precisar adequar ele a isso. Ou seja, quem já fez algum tipo de desenvolvimento de aplicativo, sabe que você precisa se preocupar em como aquele aplicativo vai responder a diferentes telas. Então, você tem que configurar isso, no AppSheet não. O AppSheet já faz isso automaticamente aí para você, beleza? Então, é uma ferramenta muito versátil, que aceita diversos tipos de bases, que exporta para diversos tipos de bases e que atende aí a diversas demandas, beleza? Maravilha. E aí, a gente consegue utilizar apps customizados, utilizando diversas fontes e diversos aplicativos em sua utilização ali, né? Então, por exemplo, a gente tem aí os ícones, né, das ferramentas do Google, Gmail, Drive, Meet, etc e tal, e em diversos aplicativos desses, a gente consegue fazer com que o nosso AppSheet se conecte a ele de alguma forma. Claro que, uma vez que a gente está iniciando o AppSheet, nunca esperem que você que quer aprender, por exemplo, já chegue fazendo tudo que a plataforma dispõe. A gente sempre recomenda você trilhar aquele caminho de aprendizado do primeiro degrau ao último. Não queira pular 10 degraus, senão você vai sentir que a ferramenta é muito difícil. Não é assim que funciona, tá? Então aqui a gente já tem alguns aplicativos que o próprio AppSheet disponibiliza para nós. São aplicativos de entrega, né, de ticket de TI, de suporte, né, de reporte de acidente, de algum tipo de empresa que precise desses reportes, né, gerenciamento de eventos, gerenciamento de quadro de Kanban, né, para gerenciamento de projeto, diversas situações. E o AppSheet ele é muito versátil, e vocês vão ver aqui com as meninas, com o pessoal, toda a possibilidade e um pouco da experiência dessas pessoas aqui para o uso do AppSheet. Lembrando que o que é mostrado é uma coisa e sua demanda, sua necessidade às vezes é outra, mas você pode verificar e entender. Opa, eu posso trazer isso de um jeitinho diferente, mas funciona. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu concluí aqui minha etapa. Eu vou passar a palavra aí para a próxima pessoa para trazer um pouco da sua experiência de seu uso. Espero que tenham gostado e vamos nessa. Tchau, tchau. Estou por aqui, hein? Quem tiver dúvida no chat, fique à vontade, vou estar respondendo. Beleza? Pode mandar aí no chat para eu dar uma lidinha e responder. Fechou? Bacana, Lucas. Muito obrigado, meu amigo. Inclusive, pessoal, enquanto vocês viram toda essa parte mais teórica, mas quando nós estávamos programando esse webinar, nós queríamos fazer algo curto, algo pequeno, para que vocês possam entender que algo poderoso não precisa ser algo muito complicado. O simples que funciona. E o AppSheet traz essa visibilidade. Pode ser algo simples, desde a pessoa mais leiga consiga utilizar, até um grande programador. Então, existe essa possibilidade de todos utilizarem essa ferramenta. Então, eu quero convidar, nesse momento, a nossa gestora do time financeiro, a Maria Tereza. Ela tem essa possibilidade, esse exemplo para nos mostrar o quanto que é possível a gente desenvolver coisas muito boas, mas também sem necessidade de uma grande quantidade de tecnologia, digamos assim, envolvida. Maria Tereza, fica à vontade, minha amiga, de conhecimento de tecnologia, melhor dizendo.
Muito obrigada, Thalmi. Pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje, tá? Como o Lucas comentou e o Thalmi também, né? São processos simples, né? E personalizados para a necessidade de cada empresa. Então, o que a gente vai estar mostrando aqui foi uma necessidade da SafeTech, né? Mas a gente conseguiu atender dores, né, em processos simples, ganhando agilidade, ganhando redução de custo. Então, eu separei dois aplicativos que a gente construiu dentro do AppSheet, né, que é do Contas a Pagar e também de reembolsos. Vou mostrar esse processo para vocês detalhadamente, vou entrar no fluxo, tá? Então, já vou compartilhar aqui minha tela, certo? E, assim, pode fazer sentido para vocês da forma que a gente faz, né? Pode ser que vocês possam personalizar mais, pode ser que vocês vejam o nosso e tenham novas ideias, tá? Ou pode ser que seja apenas um insight para vocês criarem um novo fluxo, seja para qualquer dor que vocês tenham, tá? Então, vou mostrar esses dois processos aqui para vocês, mas não se limitem a eles, né? Como o Lucas disse, são apenas exemplos e cases internos nossos, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Opa, deu um errinho aqui para compartilhar minha tela. Deixa eu tentar novamente. Acho que agora foi. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Joia. Vamos lá, então. Eu vou começar compartilhando com vocês o processo de reembolso, tá? E antes de falar sobre ele, mostrar para vocês ele na prática, eu queria falar um pouco sobre a dor que a gente tinha, né? Há alguns anos atrás, não lembro exatamente quantos anos, talvez uns 4, 5 anos, a SafeTech fazia o processo de reembolso em papel, né? Então, o colaborador, ele precisava imprimir um papel, onde tinha nesse papel uma planilhazinha impressa, e ele ia lá escrever, né, qual é o reembolso, o motivo do reembolso, né, o valor, a data, tá? E aí ele ia pegar esse papelzinho, colocar na mesa do seu líder, que poderia não estar lá naquela semana, poderia estar viajando, e o reembolso ficava ali, aguardando, né, o líder chegar em sua mesa para poder assinar, devolver para o Contas a Pagar, para aquele reembolso entrar. Então, imagine a perca de agilidade que a gente tinha em todo esse processo, né, sem contar que o colaborador, ele demorava para receber aquele reembolso. Então, o AppSheet veio para tratar essa dor nossa, né, para suprir essa dor nossa. Então, hoje a gente tem muito mais agilidade, né, e redução de custo, porque a gente não imprime mais papel, né, então isso é muito bom. E, inclusive, os líderes conseguem, né, o Lucas até falou que o AppSheet, ele é um aplicativo que a gente consegue usar no mobile, né, por celular, então o líder, ele consegue abrir o celularzinho dele ali, abre o AppSheet e aprova o reembolso, então é super rápido. Os nossos reembolsos hoje, eles são ágeis, né, se a pessoa solicita um reembolso de segunda a quarta-feira, na sexta-feira a pessoa já recebe. E isso é porque só existe um fluxo interno de contas a pagar, tá? Senão, a gente poderia estar pagando reembolso ali agilmente todos os dias, né? O colaborador pede, o líder aprova e a gente já paga, né? Mas existe um fluxo financeiro, né, de acompanhamento desses pagamentos. Então, vou mostrar aqui para vocês, na prática, como é que funciona, tá? É bem simples. Basicamente, vou fazer aqui um reembolso junto com vocês, colocando a data de hoje. O tipo, vou colocar aqui outros. Vou colocar a despesa teste webinar. R$10 e o comprovante. Teste. Tá? E aí, a gente precisa dizer também, né, para o time financeiro e para a liderança, qual foi o motivo daquela despesa, né? Por que você teve aquele gasto, né? Eu vou escrever aqui teste, tá? Para a gente não precisa justificar aqui nesse exemplo. E o centro de custo eu vou colocar financeiro, tá? Se eu quiser acrescentar mais de uma nota, tá? Eu posso fazer um reembolso de várias notas, né? Em uma única solicitação. Eu não preciso solicitar várias vezes aqui no nosso fluxo, tá? Então, eu vou aqui novo, incluo novamente, certo? Outra nota, outro boleto, enfim, o que eu quiser solicitar reembolso. Voltando aqui, eu vou salvar e automaticamente o Antônio Lapa, que é o meu diretor direto, ele vai aprovar esse reembolso,
Ele aprovando esse reembolso, chega para o nosso financeiro, né, aqui em aprovações, que clica, aprova e segue o fluxo. A gente coloca a data, né, que vai chegar. Chega assim por e-mail, Rafaela. Chega assim por e-mail. Toda notificação através desse fluxo do AppSheet chega por e-mail, tá? O financeiro aprova, coloca a data que será paga, tá? E o colaborador recebe. Você receberá o seu reembolso na data tal. Então, é basicamente isso, o processo de reembolso. É muito simples mesmo, né? Mas para a gente trouxe uma agilidade e uma redução de custo significativa, tá? Então, é um processo bem legal, que eu entendo, acredito que dá para ser aplicado aí em várias empresas, né? Podendo vocês deixar no formato de vocês, né? Seja ele como vocês acharem necessário, tá? Eu vou falar um pouco agora sobre o contas a pagar, tá? E aí, gente, eu não estou olhando aqui direto o chat, mas caso tenha alguma dúvida, acho que vai ficar um tempinho no final do webinar para a gente tirar dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse fluxo que eu apresentei, podem perguntar, que aí depois eu respondo, ou os meninos respondem se a gente não conseguir responder tudo aqui no webinar, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Eu vou mostrar agora o do contas a pagar, tá certo? Qual era a nossa dor, né, nesse processo do contas a pagar? O time financeiro, ele é um time que recebe demandas de outros times e de demandas externas também. Quando a gente fala de outros times, estamos falando de outras áreas, seja sucesso do cliente, né, Thalmi e Débora? Thalmi já está rindo porque ele sabe. Seja marketing, né, comercial, enfim, outras áreas da SafeTech demandam contas a pagar para o nosso time financeiro. E ficava desorganizado, né, o fluxo, a gente recebendo essa demanda via e-mail, né? Então, basicamente, a gente criou um fluxo, tá, dentro do AppSheet, para que ficasse organizado, né, e que a gente pudesse, de uma forma ágil, conseguir consultar até o histórico, né, daquela demanda que foi solicitada, aquela conta a pagar que foi solicitada, até compartilhamento de comprovantes, enfim, fica tudo muito amarradinho dentro do AppSheet e organizado, tá? Então, vou solicitar aqui um conta a pagar para a Raquel, que é do financeiro. Vou botar aqui teste, webinar, para ela saber, para ela já não me perguntar do que se trata. A categoria, a gente já deixa uma lista suspensa, certo? Dentro do AppSheet, que vocês podem personalizar como vocês desejarem. Vou colocar aqui outros. Dados bancários. Se é urgente ou não. Não sei na empresa de vocês, mas na SafeTech acontece sim da gente receber demanda de outros setores, que é uma demanda urgente de pagamento, e então não dá para a gente receber e pagar aqui a 2, 3 dias ou seguir o nosso fluxo semanal de pagamentos. É algo que precisa ser pago hoje. Acontece muito quando a gente está fazendo evento, sabe? Então a gente tem essa opção de dizer se é urgente ou não, né? Já vi que a Evelyn deu uma joinha aqui, nossa analista de eventos, ela demanda bastante urgente para a gente. O valor, né? Vou colocar aqui R$10. E algo bem legal é o seguinte, principalmente para eventos, já que eu falei de eventos, a gente, muitas vezes, acontece em brindes também, a gente precisa pagar 50% de imediato e 50% fica para outra data, para uma data futura, depois que o brinde foi entregue ou que o evento foi concluído, né? E aí, o que acontece? A gente tem a opção de colocar aqui a data da primeira parcela. Então, eu acabei de colocar que a data da primeira parcela, né, vai ser R$5, e automaticamente o valor da segunda parcela ficou R$5 também, tá? E aí eu escolho a data de pagamento da segunda parcela, tá? Vou botar aqui que é urgente, esse daqui foi a Evelyn que está pedindo, de eventos. Então, é urgente, tenho R$10 para pagar, estou dizendo que 5 eu preciso pagar de imediato na data de hoje, e que 5 vai ficar para o dia 2/10. E assim, né, o financeiro, ele registra essa solicitação do contas a pagar. Aqui é um passo muito importante, que a gente cobra bastante do pessoal, que é a inclusão de nota fiscal e de boleto.
Não adianta a gente receber só a demanda, a gente precisa do documento fiscal comprobatório de que aquela demanda ela realmente é real e ela foi solicitada. Então, nota fiscal e boleto é sempre o ideal, tá? Aí, nota fiscal, vou botar aqui o meu testezinho que eu fiz especialmente para o webinar, vou adicionar outro, boleto, pode ser mais de um, tá, gente? Normalmente é nota e boleto que a gente adiciona. E salvo. E aí, tá aqui, né, teste webinar. O financeiro recebe essa demanda, faz toda a análise, vê se é urgente, se não é. Se for urgente, né, Raquel já fala diretamente comigo, Tereza, temos um pagamento urgente, se não, entra no nosso fluxo semanal, né, ela faz todos os lançamentos pertinentes, incluindo nota fiscal e boleto que precisa, e no final, quando ela finaliza tudo, ela marca aqui em cima como lançado. Então, fica o registro que foi lançado e a pessoa que demandou aquela solicitação vai entender que aquela solicitação foi dada andamento e já está ali registrada para ser paga. Não fica num limbo como um e-mail não respondido, vamos dizer assim, sabe? Fica todo o registro desse fluxo, tá? Então, é bem legal também, a gente ganhou agilidade e acompanhamento nesse processo. Então, foram os 2 cases que eu quis trazer aqui para vocês, que achei interessante. E, mais uma vez, na empresa de vocês, na realidade de vocês, podem haver necessidades diferentes, né? Mas que sim, o AppSheet com certeza está preparado para atender, tá bom? Eu fico à disposição no final do webinar ou depois também, caso vocês tenham dúvidas em relação aos cases que eu apresentei, tá bom, gente? Obrigada pela oportunidade, viu, Tamir, pessoal do CS. Tenho certeza que os conteúdos próximos aí serão bem bons para vocês. Fiquem atentos. E eu vou chamar aqui, aproveitar que eu estou na palavra, eu vou chamar aqui a Vitória, que é a nossa analista de RH. E ela também vai apresentar para vocês um case interno bem legal. Valeu, boa tarde, gente. Sou Vitória, né? Como a Tereza falou, faço parte aqui do time de recursos humanos da SafeTech. Vou estar mostrando um pouco de um dos processos que, enquanto RH, a gente tem desenvolvido lá no AppSheet e ajuda muito no nosso dia a dia, que é o processo de contratação. Eu não sei se aqui nesse webinar tem alguém de RH, DP, se quiserem ir levantando a mão, se identificando. Mas, como a Tereza bem falou, e o pessoal anteriormente, existem infinitas possibilidades dentro do AppSheet. Então, isso é um pouco da nossa realidade, mediante as dores que a gente teve, a gente conseguiu desenvolver, mas existem possibilidades como gestão de estoque, que a gente pode desenvolver dentro do AppSheet, processo de Kanban, como alguém bem colocou aí no chat, existem diversas possibilidades. Tá? Eu vou estar compartilhando aqui minha tela com vocês, e está demonstrando um pouco de como é que funciona mais a fundo o processo de contratação em específico. Beleza. Eu vou estar realizando aqui uma abertura ao vivo de uma contratação, certo? Esse processo, ele é startado, ele começa a partir da escolha da pessoa candidata, né? Então, a gente fez todo o processo de recrutamento, foi escolhido aí a pessoa, ela deu ok, vai seguir conosco, a gente dá o start aqui nesse processo de contratação. Isso ajuda muito para interligar as diversas áreas que a gente tem na SafeTech e acabam participando desse processo com a gente. Então, vou abrir aqui um novo. Vou colocar o nome do candidato, vou copiar aqui a minha líder Tereza, teste webinar. E aí é preciso a gente incluir tanto o e-mail pessoal quanto a sugestão de e-mail corporativo. Certo? Esse e-mail pessoal vai servir para a pessoa candidata, né, a pessoa que vai se tornar um novo colaborador, colaboradora da empresa, responder todas as demandas do processo de admissão, incluindo documentos e tudo mais. Aqui, a sugestão para a criação do e-mail corporativo. A pessoa aprovadora da despesa, eu vou aqui colocar como eu, o telefone da pessoa candidata, o centro de resultado para o qual aquela pessoa vai estar entrando na empresa, eu vou colocar aqui recursos humanos,
o cargo dessa pessoa candidata. O salário aqui é um exemplo, certo? A carga horária semanal. E o início que a gente deseja que essa candidata, esse candidato entre. Aqui, só para ter como um parâmetro, o nosso processo interno, ele considera 5 dias úteis de um processo de admissão, de envio de toda a documentação. Então, vou considerar aqui como se estivesse colocando isso hoje, para essa pessoa começar no dia 2. Se o vínculo é CLT ou PJ, e aqui os benefícios que a gente vai liberar para aquela pessoa ter enquanto nova colaboradora da empresa. Os recursos de TI é muito importante. Então, quais equipamentos que aquela pessoa vai precisar ter, quais as licenças adicionais que a gente precisa liberar, e aí isso vai conectar com as outras áreas da SafeTech que fazem parte do processo. Aqui os grupos, né? Então, a gente tem alguns grupos de e-mail aqui na SafeTech que ajuda no fluxo de comunicação. Então, para quem é da matriz Recife, a gente tem um grupo. Para quem é das regionais, tem um grupo todo. Se aquela pessoa é do recursos humanos, então, o grupo de recursos humanos, e aí o time técnico vai incluir aquela pessoa nesse fluxo. Vou clicar aqui em salvar, vai ser liberado a demanda. E aí, como a Tereza falou, tudo chega a notificação no e-mail. Então, eu, como aprovadora dos processos, já chegou aqui no meu e-mail uma notificação para eu liberar. Já fiz a liberação. E aqui a AppSheet vai seguir para a próxima etapa do processo, que é a verificação do CPF. Né? Então, aquela pessoa candidata, ela vai receber um e-mail solicitando algumas informações iniciais. O nome completo, data de nascimento, CPF. Esse layoutzinho foi criado pelo nosso time de design, tá? E assim que a gente dá o start lá no processo para a próxima etapa, o candidato já recebe esse e-mail bem organizadinho. E do lado interno, né, a próxima atividade necessária é a gente verificar essas informações que a pessoa candidata enviou. Então, verificar o CPF, verificar o E-Social. Estando tudo certinho, a gente vai seguir para a próxima etapa do processo. Botei um CPF só, um fake aqui só para seguir, tá? E aí, a próxima etapa, como todas as outras, elas vêm com notificações por e-mail. Então, faz com que a gente não esqueça que aquele processo está rolando. Então, eu posso fazer uma admissão, 10 admissões ao mesmo tempo, a gente consegue se organizar. E aí, a próxima atividade é criar a pasta do colaborador. Então, aqui é bem importante porque a gente unifica, centraliza todas as informações. Então, a gente vai disponibilizar aqui os links que aquela pessoa candidata precisa acessar para incluir as demais documentações. Né? A gente tem um documento padrão aqui na SafeTech que a gente envia, que é o procedimento de contratação, e ele especifica todos os documentos que a gente precisa enviar enquanto um novo colaborador, né? Então, RG, CPF, o PIS. A gente tem um formulário exclusivo da SafeTech com algumas perguntas, orientações para realizar o exame admissional. Então, a gente libera esse documento com a pessoa candidata. Então, a gente vai incluir aqui o e-mail da pessoa e coloca esse link lá no AppSheet, no nosso processo. Cria uma pasta do colaborador, né? Cria aqui uma pasta teste só para servir como exemplo. Essa pasta também precisa ser compartilhada com a pessoa candidata para que ela consiga ter a liberdade de incluir os documentos. Coloco aqui essa pastinha e sigo para a próxima etapa do processo. Tudo sempre interligado com o e-mail, tá, pessoal? Então, tanto o time de RH quanto a pessoa candidata vai receber essas próximas etapas do processo. Então, só deixa eu mostrar aqui para vocês como a pessoa candidata recebe. Então, tem aqui, ó, mais um layout, e é só ela seguir o passo a passo.
seguir o procedimento de contratação com todos os documentos, fazer upload na pastinha, e a gente dá um prazo de 2 dias para a pessoa concluir essa demanda. E do lado do RH, a gente precisa validar todos os documentos que a pessoa candidata fez o upload, né? Então, ver se está tudo certinho, se não foi esquecido algum documento. A gente pede aqui internamente uma foto padrão, então ver se essa foto padrão está dentro dos parâmetros que a gente precisa. E aí, estando tudo certo, tudo ok, a gente vai seguir com a contratação e com a finalização do processo de entrada daquela pessoa, definindo, né, batendo o martelo com a data que ela entra. E é aqui que a gente começa a integrar com outras áreas da empresa. As áreas que participam do processo de admissão aqui, da SafeTech, é o time técnico e o time de marketing, né? Então, ajuda muito, porque a gente não precisa ficar enviando vários e-mails aleatórios, ou então a gente fica sem saber em que pé está o processo de contratação. Eu não preciso ficar cobrando ao marketing ou cobrando ao time técnico, porque já existem combinados de prazos internos. Então, eles vão receber e-mails aqui, ó, tanto para providenciar os recursos para o colaborador. Então, já vem um e-mail para o time de serviços, solicitar a criação de conta, a criação de licenças de CRM, etc. Já é aberto automaticamente um chamado com o time de suporte para organizar toda a parte de equipamento, então notebook, mouse e outros equipamentos que a pessoa candidata vai precisar. E também o time de marketing para criar toda a foto padrão da pessoa candidata, incluir ela na nossa intranet, para ela poder acessar a sua pastinha e ter acesso a todas as informações e tudo que é disponível para os colaboradores da SafeTech. E do lado do RH, a solicitação para incluir o cadastro daquela pessoa candidata na contabilidade. Aqui na SafeTech a gente tem uma contabilidade externa que faz toda essa inclusão e a gente precisa enviar essas informações, certo? Depois de incluir essas informações, né, depois de feito o cadastro na contabilidade, a gente conclui esse processo e aí já vai para a etapa final, que é assinatura de documentos admissionais, então contrato, né, alguns termos de compromisso que a gente, enquanto empresa, envia, arquivar tudo isso, todos esses documentos assinados na nossa pasta, inclusão dos benefícios, reembolsos, caso houver, a gente realizar junto com o financeiro. Então, todos os processos eles ficam bem amarradinhos e a gente consegue saber em que ponto está cada um deles. E aí, depois de feito tudo isso, a gente conclui e começa aí a jornada do colaborador aqui na SafeTech. Eu espero que tenha sido válido aí para vocês. Se tiverem alguma dúvida também, eu vou estar aqui à disposição. Isso foi um exemplo, né, gente? Um exemplo de algumas possibilidades que a gente usa aqui no RH. Existe esse mesmo processo para a contratação de estagiários, existe processo para abertura de novas vagas por parte da liderança. Então, tem várias possibilidades, e essa foi uma delas que a gente achou relevante trazer aqui para vocês. Talmin, tá contigo. Deixa eu passar para minha amiga Juliana. Vou fazer aqui na Teresa. Ju, então me conta aqui desse webinar, você com todo esse conhecimento de marketing, que eu tenho certeza que vai agregar muito aqui para a galera. Fica à vontade. Ô, minha amiga, obrigada, Vi. Gente, boa tarde. Estão me ouvindo bem? É um prazer estar com vocês novamente aqui, né? Obrigada ao time de CS por mais uma vez. Essa é a terceira vez que eu participo, então já posso pedir música, né? Porque, né, estamos aí. Mas, brincadeiras à parte, eu sempre gosto de estar participando aqui, né, em contato com vocês, clientes da SafeTech, e falando aqui de um assunto bem legal, que é o AppSheet, né? Bom, meu objetivo aqui é duas coisas, né? São duas coisas. A primeira é mostrar para vocês um caso prático de uso do AppSheet aqui na área do marketing, assim como a minha colega TT e Vitória já fizeram. E na segunda parte, eu vou mostrar para vocês um aplicativo que eu criei do zero ontem, né? Em questão aí de menos de meia hora, para mostrar para vocês o quanto foi fácil, né? Criar esse aplicativo.
Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui minha tela, compartilhar com vocês aqui. Gente, o caso de uso que eu vou apresentar para vocês é da área de design, tá? O marketing aqui na SafeTech é composto de algumas áreas, e uma das áreas é a área de design. Assim como a Tereza pontuou, existem áreas aqui na SafeTech que recebem solicitações de diversos setores, e a área de design é uma delas. Então, a gente recebe muita solicitação do time de CS, do time do RH, do comercial, né? Então, a gente tinha uma grande dor anteriormente, que era justamente organizar todas essas solicitações, que chegavam muitas vezes por e-mail, às vezes chegava via chat, né? E as solicitações, elas vinham muito fora do padrão. Com essa novidade aí da criação desse aplicativo via AppSheet, acabaram-se os problemas, né? A gente realmente conseguiu organizar esse fluxo de uma maneira muito fácil e rápida, tá? E obedecendo ao padrão que nos ajuda muito no dia a dia aqui dos meninos da área de design. Bom, vamos aí ao passo a passo. Tudo começa pela nossa intranet. Eu estou apresentando aqui para vocês a intranet, tá? Que vocês já tiveram, inclusive, esse treinamento com Vitória. Aqui a gente até coloca, né, o SLA da nossa área, né, para cada tipo de atividade. E aí, o solicitante vai fazer a solicitação pelo AppSheet através desse link. Ao clicar, já vai aparecer aqui o nosso aplicativo, né? Que, assim como os outros, gente, essa é a beleza do AppSheet, é muito prático, é muito simples realmente. E nos ajuda de uma forma absurda, assim. Então, o primeiro passo do solicitante... Opa! Alguém levantou a mão? Opa, não? Não, Ju, foi apenas uma pergunta. Opa, tá bom, gente. Perdão. Então, vamos lá. O primeiro passo é o tipo de requisição. Então, aqui o solicitante, ele vai escolher qual tipo de arte ele deseja. Então, por exemplo, eu quero uma arte para rede social, tá? E aí, automaticamente, já vão aparecer aqui os campos que eu preciso preencher. E isso nos ajuda muito a manter o padrão, né? Sem ter que estar perguntando àquela pessoa exatamente o que é que ela quer. Né? Então, aqui a pessoa deve escrever, basicamente, o resumo do que deve ser feito. Gostaria de uma arte para a rede social XPTO, né? E aí faz a breve descrição do que gostaria, né? O que deve ter escrito no texto da peça, né? Loren Y aqui, só para constar. A imagem é obrigatória, ou seja, se precisa conter alguma imagem obrigatória ou não, né? Esse campo aqui não é obrigatório, obviamente. E um link de referência, né? A gente sempre pede alguma referência para a pessoa colocar aqui. E aí, feito isso, gente, é só salvar, né? Esse campo aqui é obrigatório, na verdade, então não. Né? E o link para referência não precisa. Então, feito em salvar, eu já tenho aqui nas minhas solicitações, né? Então, aqui já fica salvo aqui, registrado. E essa solicitação, a partir do momento que eu faço essa solicitação, já chega uma notificação para o time de design. Chegou uma nova demanda e aí a pessoa vai dar sequência, né, à ação. Então, muito simples, um processo que não levou nenhum minuto, né, para a gente poder fazer, e é algo que nos ajuda muito no dia a dia, tá? Inclusive, antes mesmo, né, da pessoa fazer a solicitação, o AppSheet também, ele pode nos mostrar aqui o fluxo da solicitação, né? Que o solicitante cadastra a solicitação, preenchendo os campos, e aí vai, né? A gestão aprova, existe o aceite do marketing que, opa, recebemos a solicitação e vamos entregar dentro do SLA, existe a execução, e por fim a gente analisa o resultado e faz os ajustes, se necessário, e aí o fim da atividade, tá? Esse é só um processo, gente, que a gente usa aqui no AppSheet, do AppSheet aqui na área do marketing. E eu queria mostrar para vocês rapidamente, para a gente não estourar o tempo, porque ainda tem a fala de Ana Lu, eu queria mostrar para vocês um aplicativo que eu criei ontem, em questão de minutos, para vocês verem como é fácil e prático fazer essa criação de aplicativo. Bom, eu estou aqui na minha área do AppSheet, tá?
e eu vou apresentar para vocês esse aplicativo que eu criei aqui de gestão de demandas. Quem aqui, pessoal, costuma usar ferramentas pagas como Trello, Asana, esses gestores de ClickUp? Alguém daqui faz uso dessas ferramentas? Se sim, levanta a mão. Sim? Ó, aí, legal, legalzinho, né? Então, boa. Gente, o próprio AppSheet, ele já te dá essa função de gestão de demandas internas da área, tá? E foi esse aplicativo que eu criei ontem. Vou abrir aqui para vocês verem, tá? Quando eu clico, eu já vou abrir aqui na área de edição, tá? Mas aqui o foco não é explicar como eu construí, e sim mostrar o aplicativo que foi criado, tá? Vou abrir aqui para ficar maior a visualização. Então, pessoal, o que foi que eu criei aqui em questão de minutos, né, ontem, especialmente aí para vocês? Eu coloquei aqui uma visão de Kanban, onde eu trago em colunas as atividades não iniciadas, as atividades que estão em desenvolvimento, em andamento, e as atividades que estão completas, né? Então, aqui eu consigo, vamos supor que eu tenho uma nova atividade que eu quero colocar para o time de design. Eu vou aqui em nova tarefa, né? Aqui eu vou selecionar qual é a pauta que vai entrar a minha atividade, então, pauta redes sociais, né? E aqui eu tenho minha tarefa, fazer cartão de visitas, né? Coloco aqui, e aqui é a breve descrição da atividade, breve descrição. Coloco aqui a data de início, né? Eu pedi dia 25, e eu gostaria desse cartão de visitas para o dia 4 de outubro, né? E aqui eu vou marcar como zerado, porque eu ainda não completei, né? Então, status não iniciado, né? E eu coloco aqui o meu proprietário da atividade, a quem deve ser delegada essa atividade, né? E aí eu coloco, digamos, o Luiz Felipe, que é o nosso designer, né? Então, eu coloco aqui em salvar. Então, automaticamente, essa atividade vai cair na coluna do Kanban de não iniciado, né? E aqui eu consigo também, pessoal, fazer comentários, eu consigo editar, né? Consigo verificar que essa atividade está em progresso. E o mais legal, eu acho, que é o seguinte, eu não preciso gastar meu budget fazendo a contratação de uma ferramenta paga, e eu consigo ter os mesmos recursos. Então, a partir do momento que eu pedi para o Luiz Felipe fazer esse cartão de visitas, ele já é notificado, já recebe um e-mailzinho dizendo que chegou uma tarefa para ele fazer, né? E sempre que ele atualiza o status da atividade ou realiza algum comentário, como eu que criei a atividade, eu também sou sinalizada, né? Chega uma notificação para mim via e-mail, né? Aqui eu também tenho uma visão do calendário, né? Basicamente, se você quiser ver como é que estão suas demandas de uma forma mais visual, aqui está pouco, porque foram as demandas que eu coloquei, né? Só de teste. Mas aqui vocês já conseguem ver que é tudo muito simples, né? Não precisa de ferramentas pagas, porque o próprio AppSheet já faz isso. E, gente, lembrando, eu não tenho conhecimento nenhum de código, não sei nem para onde vai, sou uma pessoa super leiga no assunto, mas eu consegui construir, tá? Então, certamente, eu acredito que isso pode se aplicar a vocês, à empresa de vocês, à área de vocês, tá? Então, foi essa minha breve explicação, deixei alguns minutinhos para a Ana Lu. Gente, foi um prazer novamente e espero que tenha agregado aí para a vida do dia a dia de vocês, tá bom? Valeu e até a próxima. Obrigada, Ju, pela passagem. Muito enriquecedor o conteúdo. Gente, algumas pessoas me conhecem já aqui, né, de longas datas, clientes da casa. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a nossa entrega de AppSheet. Como a SafeTech consegue apoiar vocês, que já são clientes nossos, né, para que a gente consiga caminhar juntos construindo aplicativos rápidos e fáceis, como a Tereza mostrou, como a Vitória, como a Juliana. Então, pensando em vocês, a SafeTech, ela criou um escopo, né, de entrega, um escopo rápido de entrega para atender demandas que as empresas têm essa dificuldade e que são processos rápidos e simples de executar, tá? Então, o que consiste esse escopo, né? O que a gente entrega, o que a gente preparou em especial para vocês?
É um escopo onde a gente consegue criar um aplicativo de até 3 telas, cada tela contendo 10 campos, certo? E a gente utilizando como banco de dados o Google Planilhas. Ou seja, é bem voltado para realmente, como o Ju falou, pessoas que não entendem nada de código, nunca utilizaram, nunca criaram nenhuma aplicação. A SafeTech vai colocar a mão na massa para ajudar vocês a entender qual é essa demanda e fazer acontecer. Porque a gente sabe que é hoje um grande gargalo que a gente encontra, né, nas áreas, é muitas vezes a gente conseguir disponibilizar um tempo para aprender e começar a fazer. Então, depois que a gente destrava ali o primeiro aplicativo, dentro desse nosso escopo, a gente entrega um treinamento, né, não só de uso para os usuários finais que vão utilizar no dia a dia, mas também para o administrador daquele aplicativo. Então, a gente já te dá uma munição ali de conhecimento para destravar a tua criação dos próximos aplicativos de uso dentro da empresa. Essa é a ideia, né, que a SafeTech está querendo impulsionar, visando que o AppSheet foi liberado tem aproximadamente 8 meses para todas as licenças do Google Workspace. Então, hoje, se vocês ainda têm dúvidas se existe o AppSheet para utilizar, sim, todas as licenças do Google Workspace hoje podem utilizar o AppSheet Core. Existem algumas versões do AppSheet, mas a versão mais básica, que é o AppSheet Core, que atende esse escopo que a gente criou, pode ser utilizada por todo mundo. Tá? Então, quem tem interesse em conversar um pouquinho mais com a gente, em explicar qual é o processo que vocês precisam de apoio. Eu vi que teve várias perguntas aqui super interessantes que o Lucas foi respondendo ao longo da live, né? A pergunta do Cláudio foi bem interessante em relação à integração dos dados. A pergunta aqui do Matheus Pereira também. Então, qual a ideia? A gente ajudar vocês. Então, escaneia o QR Code, ou me procura, muitos já têm o meu contato, ou procura o time de sucesso, que está o e-mail aí na tela, né, junto com o Taomi, junto com a Débora, e vamos fazer uma consultoria para entender qual o processo que vocês querem apoio e como a gente pode otimizar. Pode ser que o processo que você precise não se encaixe nesse escopo padrão, mas a SafeTech ela está aberta a gente realizar customização nesse escopo para executar o aplicativo de vocês.